Olá, alunos, tudo bom com vocês? Vamos continuar o nosso assunto do capítulo 1, saúde, o que é e como manter. Lembrando que vocês já viram a charge e a fotografia, compararam a charge e a fotografia, viram o vídeo, a revolta da vacina. Agora vamos entrar um pouco mais dentro do conteúdo saúde, desse capítulo 1, certo? Então vamos lá comigo. O conhecimento sobre as doenças é o que a gente vai saber nesse capítulo, saúde. Com isso eu tenho, muitas doenças se manifestam quando o nosso corpo entra em contato com seres causadores de doenças, como bactérias, vírus e vermes, ou seja, as doenças bacterianas, as doenças virais, as doenças vermicidas. Então, o nosso corpo ele é frágil, ele entra em contato com essas bactérias, vírus e vermes diariamente. Então, a gente tem que ter o nosso organismo preparado, um organismo forte. E também, não só essas doenças, outras doenças são causadas por substâncias que fazem mal ao organismo. Também, se a gente come alguma coisa que não está boa, pode causar para a gente alguma doença, ou excede demais, a gente come demais, também faz com que o nosso organismo também fique fragilizado. Com isso, eu tenho que falar para vocês sobre o pesquisador e curioso Antonier van Leeuwenhoek. Então, esse Antonier, por volta de 1680, ele é um comerciante holandês, mas não por ser comerciante, ele não é também um pesquisador, um curioso, porque ele é comerciante, dono de um armazém, e ele usava lentes de aumento para inspecionar fibras de tecido que ele tinha como passatempo no seu armazém. Então, esses tecidos, o que ele fazia com os tecidos? Ele pegava uma parte do tecido, ele tinha uma montagem de microscópios, que também era o passatempo dele, e essa montagem do microscópio ele usava como aferição para esse tecido, para observar o tecido, para saber a qualidade do tecido, certo? E ele não tinha nenhuma formação científica, era apenas uma pessoa curiosa, apesar de não ter sido a primeira pessoa a usar o microscópio, certo? Mas foi a primeira pessoa a descrever com detalhes os seres vivos que conseguiam observar apenas usando o equipamento que ele criou, que é o microscópio. Naquela época, esses seres eram chamados de micróbios. Atualmente, a gente conhece esses seres como micro-organismos. Com isso, esses micro-organismos que causam algumas doenças. Então, vamos para outro tópico, que é o tópico o corpo e as doenças transmissíveis. Com isso, eu tenho alguns agentes causadores de doenças que estão em todas as partes. Lembra das doenças bacterianas, das doenças virais, das doenças vermicidas? Então, essas doenças, elas são causadas por estarem no ar, no solo, na água e até mesmo no nosso organismo. Porque o nosso organismo, ele possui algumas bactérias, mas algumas bactérias que a gente chama de bactérias boas para a digestão e para outro funcionamento do nosso organismo. Mas se essa bactéria que é boa, que está no nosso organismo, ela vier a exceder, ela pode também nos causar mal, certo? Então, a gente tem como primeira linha de defesa do nosso organismo é a pele e as mucosas. Algumas células, como alguns tipos de leucócitos, são células de defesa do corpo presente no sangue. Então, aonde se localizam os leucócitos? Na circulação sanguínea. Ele está presente no sangue, os leucócitos. É uma das nossas defesas. Então, eu tenho a primeira defesa, que é a nossa pele e essas mucosas.
E depois eu tenho os leucócitos. Caso esse agente bacteriano entre, ou viral entre, ou vermicida entre em contato com o nosso corpo, os leucócitos estão para fazer nossa defesa. Com isso, eu tenho essa imagem aqui. Essa imagem fala da nossa pele e mostra que aqui em cima ela foi rompida. A nossa pele foi rompida aqui em cima. O que acontece? Quando a nossa pele é rompida ou quando a gente tem algum corte na nossa pele, o que acontece? Pode entrar algum micro-organismo. Se entra algum micro-organismo, o que acontece? Os leucócitos que estão aqui, ó, na corrente sanguínea, essa corrente sanguínea aqui é cheia de leucócitos para defender o nosso corpo. Os leucócitos saem por uma barreira aqui da parte da corrente sanguínea para combater esses micro-organismos que entraram no nosso corpo. O que acontece? Os leucócitos entram em combate com ele, começam a englobar eles e eles ficam dentro do leucócito. O leucócito volta para a corrente sanguínea e aí vai eliminá-los. Olha aí como os leucócitos eles servem para a nossa defesa do corpo, caso a nossa pele seja rompida. Aí eu tenho que dizer para vocês que, por vezes, a defesa inata não é suficiente para proteger o organismo. Nesses casos, outro tipo de leucócitos entra em ação, produzindo anticorpos, que são substâncias que neutralizam e destroem tipos específicos de antígeno. Antígeno é qualquer substância ou micro-organismos estranho ao corpo. Cada anticorpo se liga especificamente a um tipo de antígeno. Então, observem a imagem. Aqui é um micro-organismo invasor. Aqui são nossos anticorpos. Então, os anticorpos vão se conectar. Olha aqui, ó, a forma do conector é forma de pirâmide. E o micro-organismo, ele também se adere a essa informação. Ele também é forma de pirâmide para que entre em contato. Da mesma forma que esse outro invasor, ele é formato meio círculo. E o anticorpo também é meio círculo para entrar em contato com o micro-organismo invasor.